Sejam todos muito bem-vindos a mais um Égua do Nerd. Hoje um programa quase sagrado, tá? E a gente vai explicar ao longo desse programa o porquê, com todo respeito. E desde já agradecendo a presença de cada um de vocês acompanhando os nossos podcasts aqui. Tem o Língua de Jambu, do Andrei Araújo, o nosso Égua do Nerd, trazendo gente que vai falar de nerdice, que vai correlacionar a sua vida com a nerdice. Eu defendo que todo mundo é um pouco nerd. E hoje a gente tem aqui na nossa 13ª edição, é o 13º programa, ele, Cris Costa, comediante stand-up, que hoje está mais do que arrebentando nas redes sociais com um personagem que tem gente que acha muito legal, tem gente que fica com o pé atrás e a gente vai explicar o porquê disso. O mais legal, Cris, é poder bater esse papo contigo aqui dentro do canal da TV mais feliz do Brasil no YouTube e para falar de tudo, de nerdice, de religiosidade um pouquinho, como eu falei, com respeito, e dos shows de stand-up que você está fazendo por aí já há algum tempo, com a cena de comédia aqui no estado do Pará, com uma nova geração de comediantes arrebentando a boca do balão. Tu é um dos caras que hoje mais se vê nas redes sociais. Bem-vindo ao nosso Égua do Nerd. E aí, Ronaldo, tudo bem? E aí, gente, tudo top? Tô muito feliz de estar aqui, de verdade, cara. Muito feliz mesmo. A TV mais feliz do Brasil, não tem como você não ficar feliz aqui. Pois é, cara, muito obrigado pelo convite. Acho que você quer falar. Mas não TDAH bate legal aqui. Não, cara, o que eu ia te perguntar, assim, pra começar, se a gente parar pra pensar, pra todo mundo que é comediante, que começa a fazer alguém rir, tem um ponto de partida, né? Tu pode começar por aí. Sim. Só pra deixar a galera ciente, tá? Tipo, o que acontece? Pra quem não sabe, eu faço um personagem na internet. Eu ia chegar lá. E já dá pra entender que personagem é esse pelo figurino do amigo. Ele tá aqui, como é que a gente chama? Papai Noel, sacanagem. Como é que a gente chama aqui o que você traz aqui do lado? Cara, eu não sei, é um panozinho que quase a gente não vai chamar de batina, porque é o que os padres usam, né? Mas faz parte daquele traje do Velho Testamento. Na verdade, tipo, isso aí... No contexto, a galera... Os romanos colocaram isso como uma sátira, né? Tipo, falar, tu não é o rei. Então colocaram um pano vermelho que simbolizava a realeza em Jesus. E aí colocaram coroa de espinho e tudo mais. E hoje tu és o Jesus das redes sociais. Todo mundo te conhece como Jesus de Belém agora. Sim. Depois do Henrique Cristo, o Cris. Não, pelo amor de Deus. Não, porque o que acontece? Só pra deixar bem claro antes da gente começar e contextualizar o que eu faço, né? Eu sou humorista. E eu sempre falo isso, eu sou humorista. Então, tipo, a minha forma de fazer arte é o humor, não é? Então, tipo, se eu quiser prestar homenagem assim como um pintor, que se ele quiser homenagear alguém, ele vai fazer uma pintura. Um músico, se ele quiser homenagear alguém, ele vai compor uma música. Eu, como humorista, eu vou fazer humor. Entendeu? E infelizmente tem gente que acha que leva muito a sério. Não é nem que leva a sério, mas é que tem muita gente que tem essa mentalidade de achar que o humor, ele é sinônimo de desrespeito. E não, é sinônimo de ofensa, de ataque, né? Eu faço piada com meu pai e eu amo meu pai. Entendeu? Então vai muito do teu objetivo, do que tu quer fazer. Então, tipo, eu tenho isso comigo. É uma homenagem que eu faço pra pessoa mais evoluída que já passou nessa terra. E é isso. Entendeu? Mas eu entendo que tem gente que não vai gostar e tudo mais, e tá tudo bem também. Nem Jesus agradou todo mundo. É verdade. E olha só, aqui a gente tá com uns vídeos teus pra mostrar. Esse aqui é um dos que mais viralizou. São vídeos curtos que você faz nas redes sociais. Esse aqui é um vídeo, literalmente, eu acho que tem uns 5, 7 segundos no máximo. Sim. Você tá andando sobre as águas da maré alta, ali do Ver o Peso. E é bacana imaginar que o Cris nasceu em Belém, não foi na Belém lá da Bíblia, né? E aqui em Belém, tu tem tanta ferramenta para construir o teu texto, as tuas piadas, tem tanta matéria-prima, mais fácil chamar assim, e aqui é uma delas, né? Aguaceiro pela cidade é o que não falta, né? Eu lembro que eu tinha uma ideia, que até hoje eu nunca fiz esse vídeo que eu queria fazer, tipo, Jesus dirigindo Uber e tal, com um adesivo guiado por Jesus, sabe? E aí foi o que me deu a ideia. Só que como eu fiquei sem carro, e aí eu falei, vou fazer com outras coisas.
Então eu comecei a fazer outras coisas. Eu vi que tem, por eu ter nascido em Belém e morar em Belém, então já tem um gancho aí, entendeu? Então eu falei, pô, dá pra se eu adaptar o cotidiano de Belém pra história de Jesus. Então é basicamente isso que eu faço, né? Eu só pego a história de Jesus e tento transformar como se fosse aqui em Belém. Como eu sei que é muito presente na vida do paraense esse lance de tu ficar ilhado numa rua com rua alagada, então eu falei, cara, tem coisa aí. E aí eu gravei esse vídeo. Tem outros também, né? Tipo, meu sonho era fazer um vídeo de Jesus tomando tacacá. E eu consegui fazer também. Tomando açaí. Açaí, eu não lembro se eu já fiz. Claro sim, no Ponte do Açaí. Fizeste com a galera do Ponte do Açaí. Inclusive virou um collab com quase 1 milhão de visualizações. Foi. Ali, e é pela simplicidade, né, Cris? Às vezes a gente quer enfeitar muito as coisas e o simples é o que é mais palatável. Sim, mas foi interessante tu tocar nesse assunto porque o vídeo mais enfeitado que tem meu, eu acho que é esse. Porque o ambiente é muito legal, o fundo com aquelas pedras assim, tudo mais. Eu fiz questão de tirar uma foto com a galera ali, que eu chamei o pessoal pra gente gravar vídeo. E ficou igualzinho a pintura da Santa Ceia, entendeu? Com camarão, com peixe frito, com açaí na mesa. Então ficou muito legal. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. E também porque a comida deles é muito legal. É muito bacana. E aí eu te pergunto, em algum momento, olha aí, só, tá aqui o vídeo, né, de você ali com os apóstolos, digamos assim, é uma brincadeira, né? Mas tá todo mundo aqui, inclusive o nosso amigo aqui do Ponte do Açaí, que é um lugar extremamente bem frequentado aqui da nossa cidade. A gente já esteve lá gravando pelo SBT várias vezes, são parceiros nossos aqui. Inclusive, quando eu fui gravar nesse dia, se eu não me engano, o SBT tava lá. Tava lá também. Se eu não me engano. Legal. E a receptividade na rua, Cris, depois que tu começaste a fazer esse personagem, né? Essa homenagem, como você falou, como as pessoas têm te recebido, têm te enxergado, né? Cara, até hoje, tipo, foi bem legal. Todo mundo que me para na rua, assim, fala que gosta do meu trabalho, eu fico muito feliz. Principalmente porque eu faço comédia vai fazer 10 anos, né? Então, tu vê que teu trabalho tá dando certo, é uma parada muito satisfatória. Só que ao mesmo tempo eu vou te confessar que eu fico com um pouco de medo. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou muito fechado. E exposição pra mim é um negócio novo. Entendeu? Eu nunca nunca fui muito sociável. Então, do nada, meu rosto começou a ficar conhecido na cidade. Então, tipo, eu ficava naquela, quando eu saía, por exemplo, com o João de Rocha, com o Epaminondas, com o Júlio Caramês na rua. São outros comediantes nossos dessa leva maravilhosa, essa geração Sim, incrível. Que são incríveis. E, tipo, ele já tem um público muito consolidado. Então, tipo, eu andava na rua com eles e o pessoal gritava na rua pra eles, assim, sabe? E eu falava, mano, se isso acontecer comigo um dia de eu ficar conhecido, eu acho que eu vou ficar morrendo de medo. Porque tu não sabe a pessoa que tá ali te vendo, a pessoa ela sabe quem tu é, ela já te viu, ela te conhece, mas tu não sabe quem é. Entendeu? Então, tipo, isso ficava na minha cabeça, caraca, eu não sei como você, não vou saber como reagir. Mas até então, todo mundo que me para na rua, tipo, é bem legal, assim, sabe? Tipo, tira foto e fala que gosta do meu trabalho, que dá muita risada com meus vídeos. Então isso é uma coisa que me deixa bem feliz. E, Cris, tu tens uma família que te apoia muito. A gente vê Sim. pela maneira como tu lida, até num vídeo que a gente assistiu há pouco, que é proibido para menores. Tem muito palavrão no vídeo, mas é divertido demais. Tu com a tua mãe, teu pai, na hora do almoço. Como é que, para os teus pais, né, tem sido ter o filho começando a ascender como comediante, no sentido de começar a ter shows com um volume maior de público, de ter propostas para poder gravar um vídeo, uma publi, como a gente fala, para que esse seja o teu ganha-pão, porque é um esforço teu, é um trabalho Sim. teu, é uma dedicação de 10 anos que agora tu tá colhendo os frutos, mas tu tem um apoio dentro de casa, né? Tenho, desde que... É engraçado, eu e meu irmão, só tenho um irmão, né? Desde muito novo, a gente sempre cresceu com isso. Qualquer coisa que a gente quisesse fazer na vida, eles apoiavam muito, assim, sabe? Tipo, mãe, eu quero ser campeão mundial de ioiô. Ela, meu filho, vamos, eu vou fazer de tudo, vou me esforçar pra tu ser o maior
competidor de ioiô da história, entendeu? E tipo, eu era muito atleta, eu sempre pratiquei esporte durante toda a minha infância. Até Corrida de biga e tal. O que é biga? Aqueles cavalos com... Enfim, da Roma Antiga. Eu tentei fazer uma piada aqui. Né? Lançamento de dardo em romanas, essas coisas. Assim. Não, romano eu tenho medo. Ben-Hur, já assistiu Ben-Hur? Aquele filme Ben-Hur que tem... Não. É um filme clássico, quase... Tá vendo? Jesus faz outras coisas e não assiste tanto filme, mas tá tudo eu bem. tô multiplicando o pão por aí, então acho que eu vou ficar olhando o filme. Segue o roteiro. Não, e aí, pois é. Então, tipo, quando eu comecei a fazer comédia, primeiro foi uma surpresa pra minha família, porque eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui muito fechado. Mas tu fazia comédia onde pra tu querer começar a fazer comédia? Não fazia. Foi uma surpresa até pra mim eu começar a fazer comédia. Porque que acontece? Eu era muito fechado, eu era muito sério, eu não tive, tipo... eu nunca era o cara... Meu Deus, que cara engraçado e tudo mais. Entendeu? Eu não tive isso. E eu até cresci com uma certa fobia social, assim, de não sair muito de casa mesmo. Então, quando eu tava... E sofri muito bullying na infância. Muito bullying. Tipo, desde o início da não era vida... encarnação, era bullying mesmo. Não, bullying de violência física mesmo. Te bater. Era. Meu pai via... Nossa, meu pai fazia um negócio que... É mais humilhante ainda. Que eu apanhava na escola e aí chegava com uma roupa toda marcada de chute. Aí meu pai ia na escola, na sala... Gente, não é pra bater no meu filho, tá? Isso é muito humilhante. Cara, deixa teu filho apanhar que ele vai saber se virar mal. Não vai na escola falar porque é pior, entendeu? Ele vai virar um alvo com mais frequência. E aí... Então, tipo, eu cresci assim. Quando eu tava no ensino médio, que eu comecei a ver stand-up, inclusive o primeiro comediante que eu assisti na minha vida... Era paraense, eu nem sabia, que foi o Vitor Camejo. Legal. Eu assisti no Comedy Central, eu tava ali, tipo... Aqui em Belém a gente fala todo mufino, né? Eu tava tristão, eu tava com crise de depressão em casa. E aí eu passando a TV ali, minha mãe tinha acabado de assinar a TV por assinatura ali, né? E aí eu passando e eu vi Comedy Central. Eu falei, comedy, eu fiz inglês, é comédia. Aí eu peguei e vi, aí tava passando stand-up. E era o Vitor Camejo. E aí, tipo assim, eu ri do início ao fim, achei aquilo incrível. E desde criança eu sempre quis ser artista. Então eu falei, pô, não sei tocar nada. No máximo eu sei atuar bem, mas não sabia tocar nada. Então eu falei, pô, cara, isso aí é uma arte que dá pra... Só tem um cara e um microfone ali. Aí eu me apaixonei por isso. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Mas tu querias ser médico, advogado, jornalista? Nada. Não, desde sempre eu soube que eu queria ser artista. Sempre tive isso comigo. Não enveredou por nenhuma tentativa de uma profissão das chamadas tradicionais. Assim. Não, aí, tipo, eu cheguei no ensino médio e eu não sabia o que fazer na faculdade. Aí vem aquela pressão da família de, escolhe um curso. Que curso fazer, tu não... Eu cheguei a fazer engenharia mecânica e arquitetura. A arquitetura eu até gostei um pouco, mas... Porque tem um pouco de arte, entendeu? Tem um pouco de marcenaria, Jesus marceneiro. Tipo, tem cálculo e tal, mas... E eu nunca tive dificuldade com cálculo, mas eu sempre gostei muito de arte. Então, tipo, foi uma coisa que eu gostei, mas por motivos de forças maiores eu não continuei o curso. Mas, enfim, voltando. Eu tava no ensino médio e aí eu descobri a comédia, eu fiquei apaixonado por isso. E... comecei a estudar muito, eu vi que tinha técnica, tinha livro, na época tinha acabado de lançar o livro do Léo Lins. Dos livros dele. Era o primeiro, primeiro. Notas de um comediante stand-up. Isso, eu tenho esse livro até hoje. E aí eu estudei, eu fiquei fascinado por aquilo. E eu comecei, no ensino médio, a responder o bullying com comédia, com piada, entendeu? Então, tipo, o cara vinha me zoar, aí eu metia uma piada muito foda em cima da zoeira dele. E aí a galera que até então nem dava papo pra mim, começava a rir junto comigo. Tipo, da sala inteira dar risada da minha resposta pro cara, entendeu? Uhum. E aí eu vi que eu consegui fazer amigo com isso. Aí, então, tipo, eu finalizei a minha vida acadêmica na escola, né, no ensino médio ali, tipo, dando a volta por cima. Eu finalmente consegui fazer amizade, eu consegui falar com as pessoas, entendeu? E criar coragem pra fazer a tua primeira participação em um show, como é que foi isso? Então, o meu primeiro show, tu lembra, porque era no teu grupo de comédia, no Tarja Preta. Uhum.
E depois de estudar, eu fiquei uns 2 anos ainda, tipo, estudando comédia. Porque eu não sabia que tinha em Belém. Pro cara que tá voando, além de jornalista, de ter um projeto nerd, eu já fiz comédia durante muito tempo. Tem 2 anos e alguma coisa que eu não me apresento, mas tive um grupo aí ao longo de 10 anos chamado Tarja Preta. Nas redes sociais você consegue achar algumas coisas aí do Ronaldo Gillet comediante, porque tem gente que nunca me viu no palco também, né? Cara, e tu é bom, velho. Tu é bom, cara. Eu gosto, mas eu resolvi dar um tempo. E aí no Tarja Preta, na tua primeira apresentação, só pra situar, eu interrompi aqui só pra situar, porque o cara é, mas o comediante, já fiz de tudo. E aí Aí vocês me deram a oportunidade de subir a primeira vez no palco, e aí, cara, o pior erro da minha vida. Open mic. É o open mic, isso, fazendo 5 minutinhos ali. E o pior erro da minha vida foi ter chamado meu pai, minha mãe e minha família toda pra me assistir no primeira vez. O show, ou não? Não. É porque, cara, tu não tem muita experiência, né? Na primeira vez. Então. Zero experiência. Né? Zero experiência. Ainda mais pra mim que era tímido pra cara, não conseguia nem olhar na cara da plateia. Então, tipo, foi horrível. Assim, tipo, foi muito legal estar ali e tal, me senti muito realizado, mas o meu show foi horrível. A sensação é de que tu estavas no lugar errado, não dava mais pra seguir aquilo ali. Não. Ou tu te desafiou, tu falou, foi ruim, mas eu consigo fazer melhor. Eu me desafiei. Porque eu gostava muito, entendeu? Eu gostava muito. Eu fiquei muito tempo estudando e muito tempo assistindo. Tem gente que faz uma vez e nunca mais volta. Pois é. Isso não foi o meu caso. Tanto que eu fiz a primeira vez, foi horrível, e aí eu fiquei com vergonha dos meus pais, que falei, cara, eu vou sair daqui do palco, meus pais vão me mostrar um edital de concurso público. Eu achava isso, mas não, eles me apoiaram, vai, Cris, continua escrevendo, vai aí. E aí eu fui, aí eu lembro que nesse show eram 3 shows em seguida, né? E eu fui no segundo show, e com outro texto e tudo mais, e foi horrível de novo. E aí eu fui no terceiro e também foi horrível. Só que, como eu te falei, eu gostava muito. Então, tipo, o Serginho apareceu me chamando. Serginho Cunha, é bom a gente sempre dizer isso, né? Toda vez que tem a oportunidade, que é o cara que praticamente lançou todos os comediantes aqui de Belém. Quase todos os comediantes passaram pelo Clube da Piada lá com o Serginho Cunha e isso precisa ser sempre dito. Inclusive, eu acho que o Clube da Piada foi o primeiro comedy club do Brasil. Porque tem a crença, né, de que o primeiro comedy club do Brasil foi o Curitiba Comedy. Uhum. Mas eu acho, porque eu não sou muito antigo na comédia, né? Mas eu acho que o Clube da Piada funcionou antes do Curitiba Comedy. Talvez algumas pessoas digam que no Nordeste as casas de comédia, né, que a gente tem um outro perfil de comédia que não é tanto assim paralelo ao stand-up. É paralelo ao stand-up, mas não é igual. Mas que ali também já fazem algum tempo. Mas, assim, sempre vai ter alguém que vai dizer que achou uma coisa e tal. Uhum. Mas o Serginho, eu acho que é um dos primeiros mesmo, assim, que eu lembro. Tipo, o Clube da Piada, né? Que já foi em vários pontos de Belém. Acho que tá entre os 3 primeiros. Mesmo as 3 primeiras casas de comédia do Brasil, com certeza. A casa do Serginho. E quando tu sentiu, Cris, que depois dessas experiências não tão positivas, agora vai? Pois é, quando o Serginho, ele me viu e ele falou, cara, tuas ideias são boas, mas, tipo, tu tem que aprender a construir e entregar direito às piadas. E aí ele me falou, pô, tem um show lá na Conselheiro, esqueci o nome do lugar agora. Isso foi em 2015. Toda sexta, às 10 da noite, parece que começava o show dele, mano, até 2 da manhã, demorava muito. E aí ele me botava pra encerrar o show dele. Eu nunca tinha visto isso. Eu achei que era 2 pra da abrir. manhã. 2 da manhã, cara. Ainda tinha alguma viva alma ali pra assistir? Tinha, pior que tinha. E toda sexta, toda semana. Então eu fazia o show lá e ele ficava me dando dica e tal. Por exemplo, eu tinha muita timidez, eu não conseguia olhar pra cara da plateia. Ele falava, cara, então faz o seguinte. Imagina que tem uma linha em cima da cabeça das pessoas na plateia. Tem um horizonte. Olha pra essa linha. Perfeito. E aí eu fui, sabe, aos poucos pegando essas dicas dele e fui melhorando. E aí eu lembro que nessa temporada de shows dele, pela primeira vez, eu fiz um show que do início ao fim, eu acho que eu tenho esse vídeo, inclusive, guardado. Do início ao fim,
a galera riu muito. E aí ele falou, pô, agora tu acertou. Agora pega esse vídeo que eu vi que tu gravou e trabalha, vai estudar isso aí e trabalha em cima disso. Legal. Inclusive, nesse dia, o microfone parou de funcionar, eu tive que fazer no Gogó. Legal. Aí tu já começou a aprender a lidar com os perrengues, né? É. Esse não deve ter sido o único, né? Não, Cris? não. Tu lembra de algum, assim, extremamente marcante e lamentável na tua vida? Tem muito, assim. Teve uma vez que... Isso foi no início também. Teve uma vez que eu fui fazer um show na casa que era de karaokê. Uhum. Que era do... Tipo, uma mina que trabalhava lá, uma amiga minha, que eu era apaixonado por ela. E aí ela sabia que eu fazia comédia, inclusive na época ela me ajudou a escrever algumas piadas e tal. E aí ela falou, vem se apresentar aqui, eu falei com o meu chefe e tal, vai ser legal. Só que era uma casa só de karaokê. E aí, beleza, eu falei, pô, vou chamar os amigos meus porque eu não garanto fazer um show de 1 hora. E aí eu chamei meus amigos pra gente fazer o show lá, a gente marcou, divulgou e tudo. E aí não foi ninguém pra ver comédia. Foi o público do bar que gostava pra cantar. Então, tipo, imagina, tu sai de casa pra ir no karaokê e chega lá e tem uns caras no palco ali, atrapalhando o teu rolê. E aí a galera ficou muito puta, sabe? Tipo, o pessoal ficou boladíssimo. E, tipo, a galera saiu de lá, saiu do bar, ficou esperando na frente do bar pra acabar. E tinha 3 pessoas assistindo a gente que ficaram com dó. Falaram, pô, vou sentar aqui, vou esperar eles fazerem aqui. Depois eu... E foi horrível, cara. E fora isso, assim, tu chegou a abrir show, porque todo comediante, no início, ele tem muita vontade, por exemplo, vem o Murilo Couto aqui, já abriu o show do Murilo Couto, do Danilo. Já, enfim. Já abri show lá, eu morei um tempo em Santa Catarina, no Jaraguá do Sul. Eu abri show do Afonso Padilha, acho que se eu não me engano, do Fábio Rabin também. Lá em Santa Catarina. Foi. Foi. Paraenses, com toda certeza, porque tinha muito paraense na plateia, ou não? Não, sabia que isso é um mito? É mesmo, é? Tipo Depende assim, não é que tem muito paraense. Eu acho que eu não conheço uma família paraense que não tem alguém que foi morar em Santa Catarina. Então, mas isso é um fenômeno que tá acontecendo no Brasil inteiro. Tipo assim, eu conheço muita gente lá que é de Manaus, que é do Rio de Janeiro, que é de Natal, que é de Rondônia, entendeu? São Paulo, tem muita gente de São Paulo lá. Então, eu imagino que, por exemplo, em Manaus, deve ter muita gente que fala, pô, tem muito manauara indo pra Santa Catarina, né? Aqui é show teu... aqui é no Ninho de Caba, né? Isso aí é lá em Quaraci. E olha, aqui tu tinhas o cabelo curto. Sim, né? Sim. Tu começou a deixar o cabelo crescer depois que tu tivestes a ideia de fazer Jesus? Não, eu sempre gostei, na verdade. Inclusive no ensino médio, sabe qual era o meu apelido? Não tem Jesus ideia. Christopher. Olha só. Tipo, porque o teu nome é Christopher. É. Tá. Christopher Costa. Aí isso. Jesus Christopher. Legal, cara. Eu entrava na sala, mas os caras eram... Eu entrava na sala, o pessoal começava a se ajoelhar, a sala inteira se ajoelhando. Eu falei, para com isso, cara. Eu li aqui Santa Catarina, né? E a gente tem algumas situações aqui. A gente percebe pelo olhar do comediante, como tu escolheste as fotos de capa aqui dos teus vídeos, pelo olhar que tu já tá à vontade com a comédia. Tu já tá te sentindo à vontade. E aí tu começa a procurar temas e encontra esses temas com uma facilidade maior. É perceptível, assim, uma virada de chave na tua vida em algum momento, né? Assim, isso foi o quê? De 5 anos pra cá? 4 anos pra cá? Eu acho que deve ter uns 5 anos. Eu fiquei muito tempo... É porque também, por muito tempo, por mais que eu faça comédia agora em junho, vai fazer 10 anos, né? Então, por mais que eu faça comédia há muitos anos, por muito tempo da minha vida, da minha carreira, a comédia não foi a única coisa que eu fazia. Então, tipo, eu trabalhei muito com outras coisas. Eu já fui costureiro de cueca na fábrica da Malve, cara. Eu e um monte de senhora. Não tinha assunto com ela, entendeu? Era horrível. Isso cara. Em Santa Catarina? Isso. Porque eu tenho a teoria de que pra tu ser um bom costureiro, tu tem que ser uma senhora. Perfeito. E quando o cara imagina, né, que um comediante ele vai começar a se dar bem, ele vai começar a viver da comédia. Ainda assim, o olhar é de certo preconceito, né, Cris? Assim, isso não é trabalho, isso é um hobby. Mas aí... isso aí não... Sabe? Aquele olhar, tu não é nem ator e nem, sei lá, um profissional de outra área. Tu tá no meio termo, tá num limbo ali, né? Cara, eu acho que todo artista passa por isso, né? Sim.
Então eu sou o tipo de pessoa que eu realmente não ligo nem um pouco pro que o pessoal tá falando. Entendeu? Não tô nem aí. Nem pros haters. Porque Não, deve ter gente que nas tuas redes sociais tu deve, tem muito. Sem dizer que palavrões tu lê ali, mas deve ter gente querendo te exorcizar hoje, né? Tem. Teve um que... eu vi ontem esse comentário, teve um cara que comentou no meu vídeo assim, eu odiei esse personagem. Aí eu fiquei na dúvida, mas pô, tu é fã ou hater de Jesus? Tu és um anticristo? Qual é que te decide aí? Eu não entendi, entendeu? E aí, mas enfim, tipo, esse lance que tu falou, de eu começar a me sentir à vontade, foi de um tempo pra cá, porque foi mais recente eu começar a fazer só comédia, entendeu? Porque por muito tempo eu passava a maior parte do meu dia trabalhando com outra coisa. Hoje eu me sinto mais à vontade porque eu só faço isso, entendeu? Tipo, eu consigo subir no palco sem ter nada na cabeça e as piadas vêm assim, tipo, vou falar de um assunto tal. Aí já sei automático do que eu vou falar. Às vezes surge coisa na plateia também que eu consigo brincar ali na hora, entendeu? Mas o que eu mais gosto mesmo, que mais me deixa animado de fazer as paradas é sentar, escrever e testar coisa nova. E assim, uma das tuas preocupações, a gente percebe, é ficar muito marcado o teu personagem, né? De ser esse Jesus paraense, o cara que nas redes sociais ali tá vestido como o maior exemplo da história da humanidade, até para quem não é religioso, mas enxerga em Jesus talvez o ser mais puro que já passou por aqui, com os melhores exemplos para passar para a vida das pessoas. Isso é, de uma certa forma, uma responsabilidade grande para ti, até para que tu tenhas, mesmo fazendo a piada, um certo cuidado, né? Sim, tanto que, por exemplo, eu sou uma pessoa, no meu pessoal, eu chamo muito palavrão. Então, tipo, quando eu tô vestido de Jesus, que eu tô com a caracterizado, né? Com a túnica toda ali. Eu tomo muito cuidado, cara, porque é um respeito muito grande que eu tenho. E eu não sou cristão, não me considero cristão. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, minha crença é outra. Mas é como tu falou, Jesus é talvez o maior exemplo de amor ao próximo, entendeu? De caridade. De caridade, com certeza. Então, tipo, é impossível tu não olhar pra figura de Jesus e não aprender coisas boas, entendeu? Então, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Então, é isso que eu tento levar. Mas, como eu falei também no início, eu entendo que tem gente que não vai ver dessa forma e... Não ligo também. E tá tudo bem, né, de certa forma. Não tá muito bem, porque às vezes a gente se sente triste, né, por não agradar, mas até, como a gente falou, até brincou, né, nem Jesus agradou a todos. Por isso Imagina o que tá satirizando, brincando um pouquinho, né? E quando tu decidiu fazer esse personagem, como foi a criação na tua cabeça? Cara, eu vou fazer uma coisa aqui que vai mexer com a galera, vai mexer comigo, vai ser diferente. Tu sentiu, antes de começar a fazer, que ia dar certo, que ia ser uma coisa, ou tu resolveu testar e aquele teste te fez querer continuar fazendo? Não, eu não lembro exatamente quando que eu tive essa ideia. Pra mim, eu tive essa ideia depois que eu voltei do Sul pra cá. Eu voltei em 2022. E eu tava com cabelo grande, e todo homem que tem cabelo grande, em algum momento vai ser chamado de Jesus. E aí eu tive isso esse insight, assim, mas... Eu conversando com meu irmão, ele me falou que ele já tinha ouvido eu falar isso lá no Sul, de querer fazer vídeo de Jesus e tal. Mas eu não lembro exatamente quando que eu tive essa ideia. Eu lembro de ter a primeira ideia, que foi na época que eu rodava de Uber, de falar assim, pô, se eu fizer um vídeo vestido de Jesus, assim, tal, com adesivo ali, Jesus, guiado por Jesus, eu acho que vai dar bom. E esse vídeo tu não fizeste ainda? Eu nunca fiz, cara. Tá na hora, né? Eu falei, aí eu lembro de comentar com o Júlio, isso foi 2023. Eu comentei com ele e falei, cara, eu tenho uma ideia assim, fazer vídeo de Jesus. Só que eu trabalhava rodando de Uber de domingo a domingo, 13 horas por dia. Sem exagero. Não tinha tempo pra nada. E aí o Júlio ficava no meu ouvido, cara, tem que fazer o vídeo de Jesus, tem que fazer o vídeo de Jesus. E aí, pô, tem que trabalhar e tal, não sei o quê. Aí, em dezembro do ano passado, aconteceram umas coisas lá, eu fiquei sem carro, eu não consegui mais trabalhar. E não
Não apareceu nada pra eu trabalhar, não tinha nada disponível. Fui atrás, entreguei currículo, fiz de tudo pra conseguir trabalhar, não consegui. Falei, cara, esse mês de dezembro vai ser cruel pra mim. Aí o Júlio virou pra mim e falou... Júlio Caramês, comediante também, todo mundo né, que acompanha o Cris sabe quem é. Que não acompanha, procure que você vai rir muito também. Maior queixo do Pará, talvez. Um dos e maiores aí, o Júlio do Brasil. disse o quê? Eu tinha muito amigo, cara. A gente vive muito próximo, ele frequenta muito minha casa. O Cris tá tentando, eu vou fazer uma coisa aqui, vou cometer uma heresia, vou organizar do meu jeito, que ele não para de mexer aqui nos quadrinhos. E eu vou dizer que quadrinhos são esses daqui a pouco. Agora ele vai ficar mais concentrado. Tá aqui ele, olha. E aí, o Júlio falou pra ti o quê? Aí ele falou, cara, faz um vídeo aí de Jesus. Que tu tá me falando tempo que tu quer fazer, ainda não fez. Aí eu fiquei assim, não tem nada pra eu fazer, né? Aí eu peguei, mandei o único dinheiro que eu tinha, mandei fazer a roupa. E aí a gente saiu pra gravar. Esse é um dos primeiros? É um dos primeiros. Tanto que isso foi na época do Natal e... eu comecei a fazer os vídeos um pouco antes do Natal, que eu já tive isso comigo. Pô, se eu fizer uns vídeos de Jesus perto do Natal, vai dar bom pra caramba mesmo. Aí a gente saiu pra gravar um dia e eu não tava com nenhuma ideia na cabeça. Eu só falei, mano, vamos sair na rua, vou ver o que eu faço. Vai dar certo. E aí primeira vez que a gente foi gravar alguma coisa foi no Tinga, porque ele queria, não sei se tu já viu, ele tem um personagem de emo. Que ele ele tá aqui de emo, ele aparece nesse vídeo bem aqui, aí, assim, do teu lado, né? Aqui, esse aí. E tinha uns vídeos pra gravar de emo correndo lá no Tinga. Sim. Aí eu fui lá com ele, né? Aí o Lucas também tava com a gente nesse dia. Eu não sei se foi nesse dia, inclusive. E aí a gente foi pro Tinga. E aí eu com a roupa ali na mochila, tinha acabado de pegar, doido pra usar. Aí ele gravou o vídeo dele, aí eu olhei aquele mosquitão gigante. Tem pra quem não é de Belém e não sabe, tem uma dengue gigante ali. Não sei que homenagem é essa que quiseram fazer pra uma chikungunya. Vamos homenagear a chikungunya aqui. E aí tem um mosquitão gigante lá. Eu falei, eu quero gravar uma coisa nesse mosquito aí. Aí, Carapanã, que a gente chama aqui em Belém. Aí o Júlio falou, mano, vamos lá. Aí já peguei, botei a roupa, a gente foi lá. Eu falei, o que a gente grava? Aí foi de improviso. O primeiro vídeo que eu postei foi esse. Não teve nada planejado. Ele só pegou e filmou. Olha aqui, que inventou a dengue? Que isso é bem criação tua, né? Aí eu olho pra ele e falo, isso é coisa do papai, não tem nada a ver com isso aí. Não, eu falei pra ele não fazer isso. E aí não era um vídeo que eu planejei postar, nem nada. Aí eu peguei, postei no Story. Isso era 2 da tarde. Aí... até então eu tinha uns 4 mil seguidores e meus stories pegavam ali 90 visualizações. Aí eu postei esse vídeo nos stories. Nem editei, nem nada. Aí passou algumas horas, a gente foi pro Veropeso, filmou mais um vídeo ali e tal. Aí eu vou olhar de novo meu stories, tá com 600 visualizações já. Aí eu, caraca, eu falei, Júlio, acho que eu vou postar isso aqui. Ele falou, posta, por que ainda não postou? Aí eu peguei, botei uma legenda rapidinho e postei. Cara, passou 3 dias, tava com mais de 1 milhão. E seguidor vindo. Muito seguidor, muito seguidor. Aí eu, cara, preciso sair todo dia pra gravar. Eu fiquei animado. E aí todo dia eu saía, acordava cedo e a gente ia gravar. Todo dia. E aí tava com a meta de bater 10 mil seguidores. Tá com mais de 50 mil hoje, né? Ontem. No Instagram. Ontem. No Instagram bateu 50 mil. Aí eu fui olhar teu TikTok, também tem um volume grande de seguidores. Deve colocar TikTok, shorts no YouTube também, né? Coloco, eu vou em tudo, até no Quai eu tô. Mas é isso. E tu já deve ter monetizado alguma coisa ali também. Não, cara. No Quai monetiza, se tu Pois for esperto. Porque eu entrei agora. Tem uns 4 dias. Inclusive, nem postei, eu tinha que postar. Todo dia eu tô postando lá, ver se monetiza. Então sigam no Quai, pelo amor de Deus, que eu preciso de dinheiro. Olha, aqui eu trouxe uns quadrinhos, na verdade são mangás, tá? Eu falo quadrinhos porque pra mim tá dentro do mesmo escopo, né? Os fanáticos por mangás vão me condenar, mas enfim, mangás, tá? É um quadrinho aqui, oriental. São os Jovens Sagrados. Aqui a gente vai ter, eu vou colocar de frente aqui que fica mais fácil, o Buda e o Jesus, né? De uma realidade fictícia, claro, né? A gente não teria como. Mas esse quadrinho aqui, esse mangá, perdão, publicado pela New Pop, eu tenho os 4 volumes, já estava acho que no volume 7 no Brasil, 6 ou 7.
ele vai contar a história de Jesus e de Buda dividindo um apartamento. Cara, né? que legal. Então, ele traz um pouco do religioso, mas brinca também. Eu trouxe esse mangá aqui para mostrar, até porque se alguém pensa em te criticar, em achar que tá errado o que você está fazendo, a gente tem aqui uma brincadeira sadia, a gente pode dizer dessa forma, porque não está sendo desrespeitoso em nenhum momento, está mostrando como seria se Jesus e Buda estivessem vivendo entre nós e como eles reagiriam à realidade do mundo hoje como está, e é muito divertido. Ia ser engraçado, o Buda ia estar pedindo toda hora para Jesus multiplicar pão para ele. Exatamente, e aqui a gente tem um pouco do sincretismo religioso, né? Porque como a gente conversava, tem gente que não é católico, que não é cristão, mas que respeita a figura de Jesus como foi, né? Sim, eu me considero cristão e eu acho muito legal dar umas boas risadas com esse exemplo de Jesus, mas um pouco menos ortodoxo, menos, sabe, engessado. Sim. E então, se você quiser ir atrás, tem sempre nas grandes lojas de varejo aí. Você pode achar numa das minhas parceiras, que é a loja Mundos Infinitos também, mundosinfinitos.com.br, está aqui o quadrinho, ou melhor, o mangá da New Pop, Jovens Sagrados, fica a dica. Muito divertido, aquele mangazinho para você ler ali no intervalo do trabalho, antes de dormir. Você vai dar ótimas risadas e pode dar de presente para as pessoas. Elas não vou dar de presente aqui para Jesus porque é da minha coleção, mas se tivesse, daria para ele. E eu trouxe isso também para mostrar que o que tu faz é muito legal, é muito divertido, né? Outros já fizeram, a gente tem as polêmicas aí do Porta dos Fundos Sim. também, fazendo alguma coisa que trouxe um hate para eles, né? E que mesmo que o hate venha, você vai saber lidar um pouco melhor com isso hoje, porque já está acostumado, já está calejado, falaste aqui que sofreste bullying, está preparado para as críticas negativas também, né? Não, e eu também tenho um pensamento de que geralmente quem te cancela é quem já não ia consumir o teu conteúdo. Então, pra mim não faz diferença, entendeu? Eu penso eu penso o seguinte, cara, Jesus com certeza tinha bom humor. Ele era um cara de bom humor, ele não era um cara engessadão ali e tal. Até nessa série que passa agora, The Chosen, eu já assisti uns tem episódios. Umas piadas boas, tá divertido tem umas ali, piadas boas, né? cara. Tu pensa em Jesus como um cara bem humorado no Com dia a dia. certeza, Não sisudo, com certeza. Né? Tipo assim, ó, sabe como é que foi o primeiro milagre de Jesus curando um cego? Não. Ele foi lá, o cara tava cego ali, né? Não chegava nada. Jesus foi lá. Eu disse, não, eu devo ter alguma. Eu tô esperando a piada também aqui, mas vamos lá. É a prova que Jesus tinha senso de humor. Jesus foi lá, pegou um punhado de barro, cuspiu no barro e passou no olho do cara. O cara começou a enxergar. Aí eu te pergunto, precisava do cuspe? Pois é. Podia ser de outro jeito, né? Ele quis fazer um negócio diferente. Porque ele curou o filho lá do soldado à distância, é AD. Entendeu? E aí, entendeu? Pô, nessa série The Chosen, cara, tem umas piadas muito boas. Tem um cara que ele é surdo-mudo. E tu vê o nível já da piada. E aí ele chega com o filho dele, parece, pra ser curado. E Jesus não tinha começado o ministério dele ainda. Ele ainda tava juntando, se eu não me engano, ele tava juntando os discípulos e tal. Então ele não tava pregando, ele não tava falando sobre isso ainda, não tava anunciando. Então, tipo, apareceu esse menino com o pai dele, que era surdo-mudo, e falou, cura meu pai, por favor. E aí Jesus foi lá e curou ele. O cara começou a falar, começou a ouvir. E eles ficaram emocionados, começaram a chorar e tal. E o cara e aí o filho dele viu isso e ficou maravilhado com isso. E aí ele chega, Jesus, e pergunta, Jesus, tem alguma forma da gente te pagar isso? E aí Jesus fala, tem, não contando pra ninguém. Você já tá acostumado com isso. Olha isso, cara. É uma senhora de uma lição, né? E fala pro cara que até então não podia falar. Você já tá acostumado a não falar pra ninguém. Ou seja, ele tirou uma onda ali, né? Com certeza, cara, com certeza Jesus era um cara bem humorado, porque eu penso assim também, a gente tem um pensamento aqui no Brasil de achar que, e tu deve ter ouvido muito isso também, tu como comediante deve ter ouvido muito isso,
de que as pessoas acham que piada, que o humor, ele é a mesma coisa que desrespeito, que tu diminuir alguma coisa. E não é. Não, é só só tá alterando a realidade. A arte é isso. É tu fazer uma distorção da realidade. Uhum. É uma ficção. Então, mas tem um porquê da gente, do brasileiro ter esse pensamento. Eu até falo disso no meu show. Por que a gente pensa, geralmente a gente pensa que rir é diminuir a outra pessoa, é desrespeitar. E isso vem muito por conta do fanatismo religioso. O Brasil foi colonizado pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, tu sabe que ela teve o seu auge ali na Idade Média. Né? Quando tinha ali a mistura da religião com a política, né? Então as leis, os comportamentos, tudo eram ditados através da religião. E aí se tu pode pegar qualquer arte da Idade Média, quando ela representa alguém que é boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa santa, ela tá triste. Olha os santos da Igreja Católica, eles estão tristes. Agora se tu pegar uma imagem do demônio lá na Idade Média, ele tá com um sorriso aqui. Então, o que que isso traz pra gente hoje em dia? Que o riso é demonizado. Que é errado tu rir. Então, a gente tem esse pensamento quase que inconsciente de que tu tá rindo, tu tá debochando, tu tá diminuindo, tá desrespeitando. Entendeu? É errado rir. Quando não, é um momento que tu tá tendo ali de prazer. Entendeu? Muito bem. Eu até, Cris, queria transformar parte desse podcast aqui num meme hoje, que eu sempre pensei nesse meme. Eu já acho que publiquei muito tempo atrás uma foto de Jesus com controle de videogame na mão. E hoje a gente vai ter finalmente Jesus no controle aqui, né? Com todo respeito a quem está acompanhando a gente está explicando desde o início que é uma brincadeira, é uma forma da gente fazer as pessoas rirem também. E olha, tá aqui no HDMI 3, o nosso Vitão já colocou, ó a musiquinha. Esse aqui é um clássico, tá? É o Top Gear. Esse jogo, eu acho que todo mundo que viveu os anos 90 ou viu na casa de alguém a jogatina, ou jogou. E eu vou colocar aqui, ó, para 2. Jesus finalmente no controle. Tem aqui um parceiro do nosso amigo Cris aqui. Se quiser gravar, a gente vai ter essa oportunidade agora de colocar, né? Vou colocar aqui no End. Deixa eu pegar aqui para te ajudar. Pode passar para ele aí. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, peraí. É isso. Chegamos aqui, ó. Automático, né? Nada de marcha manual. Isso aí é Super Nintendo, né? É o Super Nintendo. Não, é o Super Nintendo. Super Nintendo. Aí tu aperta Start aqui, tá? Eu joguei bem pouco, nunca tive console, cara. Pode apertar Start também. E a gente tá aqui hoje tem que escolher o carro aqui. Alguns... Tá aqui com o Mário e com o Luigi também, dos nossos amigos da Tsunami Games, que são parceiros também do Velho Nerd, né? Que hoje tá aqui ou como Velho Nerd ou como Ronaldo Gileiro, você que escolhe, apresentando. Vou botar logo no End aqui também. Então, se quiserem conhecer o trabalho da Tsunami Games, qualquer dia desse eu vou levar Jesus também para dar uma volta lá e quem sabe levar um console para casa, né? São parceiros nossos. Segue aqui, vamos lá. Sabia que eu ganhei um console de... Ele tinha um monte de jogo de Nintendo 64. E aí eu não tenho TV. Ficou lá em casa. Eu tô apanhando um pouquinho. O Nintendo 64 a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui se eu tô fazendo alguma besteira. Põe no End aqui, apertando no A. Vamos lá. Pronto. A? Aperta no A. A de novo. No alto. Ah, rapaz. Agora volta aqui. Isso, aperta no A de novo. Tô apanhando um pouquinho, mas não tem problema não. Se quiser fazer uma piada disso... Não, mas eu também tô. Aperta no A de novo. A gente voltou de novo pro carro. Aperta lá, põe em qualquer um dos carros. Cor de açaí. Senão hoje a gente não sai daqui. Eu vou botar no... acho que faltava isso, tá? Play game. Pronto, já tá tudo certo. Agora, depois de apanhar um pouquinho, não tem problema. Olha lá. Essa música tu já ouviste em algum lugar? Sim, sim. Né? Ah, eu já joguei esse jogo. Top Gear. Olha aí. Onde é que acelera? É no tá X, aqui, pronto. tá aqui. Apanhei também, fazia tempo que eu não jogava. Olha isso aqui, caraca, parece que eu tô no Almirante Barroso aqui, ó. Vai.
E a gente tem finalmente um meme ao vivo. Jesus no controle. Tu não tá acostumado a jogar videogame não, Cris? Não, cara. Quando a maioria dos jogos que eu joguei foi em PC. Eu jogo um GTA. No ar, tu solta um turbo, tá? Só pra tu ficar sabendo aí. Eu não consigo olhar pro controle Tu pra saber aperta qual é o com a ar. pontinha do dedo aqui assim, ó, no ar, Ah, aí tá, solta um tá. turbo. Tô Quem é facilitando. tu? Quem é tu? Eu sou o carro vermelho que tá em primeiro, lá em cima. Já me recuperei e já tô em primeiro. Só tá mais um turbo, ó. Eu não vou perder a oportunidade de ganhar de Jesus aqui no videogame, tá? É pecado, eu acho, cara. É pecado? É. Mas eu não vou frear. Eu vou me permitir. Hoje mesmo você não estará comigo. Não. Bora lá. Terminando aqui, eu vou tentar colocar no outro jogo que talvez tu tenhas um pouco mais de familiaridade. Zelda. Não. Eu sou Olha aí. apaixonado por Zelda, Cheguei cara. em primeiro no Top Gear. Apanha aí um pouco pra colocar. E Jesus chega. É por causa do BRT, cara, eu demorei. Vamos ver onde ele consegue chegar sem nunca ter jogado. Pronto, chegou na 7ª colocação. É Pra mudar de jogo porque 7 vezes 7, 70 vezes 7, né? Pronto. Esse aqui talvez tu já tenha jogado alguma vez. Deixa eu ver. Sinuca ou Street Fighter? E aí? Sinuca não vai me dar vontade de tomar cerveja. Vai dar, né? Deixa eu botar aqui no Street Fighter. Deixa eu voltar aqui. Street Fighter é bom, eu não sei jogar. Sabia que eu jogava Street Fighter no Fliperama. fliperama, só que eu nunca aprendi porque ninguém joga fliperama normal. As Não pessoas tem são uma muito ordem, o pessoal bravas, só né? fica batendo no botão aqui São muito assim, e bravas. é isso. São muito brabas, Eu né? nunca entendi como é que... Ah, solta o especial. Eu não sei, só vejo todo mundo batendo no negócio. E aí, pra ti, a tua diversão, Cris, pode ser falando como Cris mesmo. Fora do stand-up, tu te diverte como? Cara, eu andava de skate, só que eu parei porque... Não Pra dá te pra falar a gravar verdade, vídeo andando... Pra te falar a verdade... Não, cara, eu morro de vontade de fazer um vídeo de Jesus andando de skate. Escolhe o teu personagem. Esses aqui tu conhece. Aí é contigo. A gente vai jogar uma só, pra não passar a tarde inteira aqui com Jesus no controle. E a piada já ficou até chata já. Deixa eu passar aqui, eu vou com o Vega. O Vega é um personagem espanhol aí. Olha até o onde Ney eu Mato sei. Grosso aqui. Dalcin. Escolhe um brabo, né? Não sei, mano. Aí tu aperta Start em cima de qualquer um aí. Vai. O brasileiro, né? Brasileiro, Blanca. Sei que é E brasileiro, geralmente é nada no a ver. Kumbu. Deixa eu colocar aqui. Por que esses caras acham que o brasileiro é assim, né, velho? E a gente vai jogar no Kumbu, na Ilha do Kumbu. Tá aí, ó. Tá vendo? Eu fui lá um dia desse. Bora. Olha como minha vida é aleatória, cara. Eu saí pra gravar com o Júlio de manhã e aí, eu quero gravar um vídeo num barco, uma coisa assim. Por que que Foste gravar com ele lá no Kumbu. Não sabe, é só se pra gravar no Verão Peso e tal. Do nada eu tô no Kumbu. Aí eu vou te perguntar. Bora ver se tu consegue me responder enquanto tu joga, porque tu me falaste que ou uma coisa ou outra, né? Mas vamos lá. COP30, tu pretende fazer alguma coisa? Já fizeste? Sim. Pretende sair por aí? E ir embora, sacanagem. Primeiro round já foi. Que eu acho que vai ficar... Mano, Tu sabe que peixe é esse aqui? Olho pirarucu. É um pirarucu. Caraca, velho. Estamos na Amazônia. Exatamente. Aqui tem uma cobra Não tem, grande, olha. não tem como eu tacar uma dengue nela aí, uma malária, deve ter. O Blanca uma tu aperta o varíola do Y macaco. várias vezes e dá o choque. Sim. E aí, COP30, o que você vai fazer? Não Já sei, cara. preparou uma eu tenho- série Eu te falei que eu sou meio antissocial, né? E essa parada de ter muita gente na cidade, isso me assusta um pouco. Fica agoniado. Mas tu vais fazer vídeos, não vai? Ao Vou, longo da não Copa? tenha dúvida. Com certeza, Eu ganhei? né? Ganhou um round. Agora é o round decisivo. Olha, eu ganhei. Talvez se tu tivesse concentrado, tu não tivesse conseguindo fazer o que tu fizeste agora, mas vamos bora lá. Tem um cara com chapéu de palha, tem um fotógrafo, tem de tudo um pouco, né? O cara tá no... E realmente tu tá concentrado, né? Tá concentradíssimo E aqui. tô perdendo. Na verdade, tu tá ganhando. Ah, Se é? eu reagir aqui, Ó, eu fui falar, perdi. falta um golpe, olha. Pronto, te Era. ganhei. E Um soco no chega, estômago. joguei com Jesus, faz aquela pose, ó, pra ele fazer uma foto ali, pra ficar bacana, né? Vira de frente, mas é isso. Fez a foto, já fez, pronto, tá aí. Finalmente o meme virou realidade. Vou desligar pra gente voltar aqui. Pronto, desliguei.
E eu queria aproveitar essa reta final, Cris, para a gente divulgar um pouco do teu trabalho ao longo das próximas semanas. Vamos. Para os próximos meses. Tu já tem muita coisa programada para realizar aí? Como é que tá? Cara, tem meus a tua shows, rotina? né? Meus shows de stand-up. Inclusive, acho que tem muita gente que me segue e nem sabe que eu faço show. Pois é. Eu já percebi que ali, por exemplo, no TikTok, tu tem muita curtida, muita visualização, mas tu tem mais seguidores no Instagram, por exemplo, sim, né? Falta a galera começar a te seguir lá também. Eu não sei o que acontece que no Instagram, no TikTok... Acho que a pessoa fica com medo de se tornar TikTok, um herege te seguindo. Pior que tem gente que comenta... Assiste na surdina. Tem gente que me segue no TikTok. Aliás, nem eles que eu ia falar. No TikTok ele me odeia, cara. Não, do nada vai lá só pra te xingar. Derruba uns vídeos meus. Denunciam teu vídeo. Não, a plataforma. Sim. Não sei por quê. Mas fora não isso, teus direito. shows. Fala dos teus shows. Vamos lá. Os próximos. Dia 31... Olha pra aquela câmera ali. Uhum. Dia 31 eu vou estar em Ananindeua fazendo pela primeira vez o meu show solo de stand-up. Primeira vez em Ananindeua. Com o nome relacionado ao que tu tá fazendo agora? Sim, o nome do meu show é Pobrezinho Nasceu em Belém. É o nome do meu show. E é bem legal, cara. Tipo, todo mundo que vai dá um feedback muito legal. Tem muita gente que volta no show. Eu acho isso incrível. Então... Você que é de Ananindeua e ainda não foi no meu show... Onde quanto como a pessoa adquire o ingresso? Comprando ingresso antecipado, vai sair bem mais barato, tá? R$20 o ingresso, clica no link da minha bio no Instagram, em qualquer plataforma. Na minha descrição da minha bio tá lá o link, você clica lá e garante seu ingresso. Dia 31 de... Qual mês que a gente tá? De maio. Dia 31 de maio, no Hop Pig de Ananindeua. Pela primeira vez estarei fazendo meu show solo lá, tá? Belém, dia 8 de junho, fazendo um show especial de 10 anos de comédia. 10 anos de comédia, agora que foi dar certo. Tá aqui, ó. Pra quem quiser encontrar os ingressos pro show, a gente até colocou aqui, na tela. Isso aqui é pelo link na bio lá do Isso, Cris, e clicando tá? lá na minha bio vai aparecer essa telinha aqui, tá? Ó, aí o ingresso pro show de Ananindeua, dia 31. E Belém, especial de 10 anos de comédia lá no Estúdio Pub, dia 8 de junho. Aí depois você vai pro Amapá. Isso, no Amapá vou estar em Santana, junto com o João de Rocha, dia 26. E Macapá logo depois. Isso, dia 27, no dia seguinte, Macapá. Então, se você é dessas cidades aí, já clica na minha bio e vai me assistir ao vivo, porque de verdade, cara, o show é muito bom, a gente se diverte muito fazendo show, tu sabe. Legal. É uma vibe muito legal, cara, de fazer esse show. Porque, tipo... como eu te falei, tem gente que vê meus vídeos na internet, tipo, acha graça e tudo mais, mas, cara, a vibe de tu ir num show de comédia é outra coisa. Sim, é outra pegada. É uma aura diferente, sabe? Tipo, todo mundo entra numa vibe ali principalmente se tem alguém que ri, tem uma risada engraçada. Aí a plateia faz a festa. Tem vários tipos de risada. A gente falava muito isso na stand-up, Sim, a gente sempre fala isso, né? E Cris, os grupos de comédia em Belém, assim, tu começaste em grupo, tu considera importante... de repente, para quem tá começando a fazer parte de um grupo, porque alguém tá te assistindo agora e diz, cara, eu quero fazer comédia também, eu quero começar a fazer alguma coisa, a me apresentar. É um caminho legal, tu te recorda muito das pessoas com as quais tu começou? Cara, grupo... É interessante falar disso, porque grupo de comédia no Brasil... Eu lembro que quando eu comecei era uma coisa muito popular, muito frequente, né? Tinham vários grupos de comédia. Aqui em Belém, por exemplo, tinha o Tarja Preta, tinha o Em Pé na Rede, que foi pra São Paulo. Tinha mais algum grupo aqui nessa época? Eu acho que tinha. Tinham iniciativas que faziam shows também. De gente que se reunia e não fazia parte de um grupo. Tinha também, né? Bastante show de elenco. Show de elenco. Sim. Tu fizeste parte de alguns. Sim. Não, mas eu tive grupo também, né? Sim. Tinha lá no início, fiz um grupo com o Epaminondas, com o Luciano Farinha... E tinha o Paulo Sérgio e o Rogério Leandro. Legal. Qual era o grupo? Tu lembra o nome? Era o Quem Ri de Nós. Cara, a gente chegou a lotar um teatro, cara. Foi legal? Foi legal participar com essa galera? Tem gente que faz comédia até hoje. O Luciano é um dos caras que me ajuda muito também com relação até aos cortes aqui do podcast. Eu ajudo ele também. Então, é um cara que está sempre presente aí na comédia, né? O Rogério é professor de inglês hoje, né? Sim. O Paulo eu acho que não tá mais fazendo comédia, né? Não, eu nunca mais falei com ele. Então... tem uns anos que eu não falo com ele. Tem gente que vai desistindo, né? Que não aguenta o tranco. E, cara,
quase 10 anos fazendo, eu já vi muita gente começar, muita gente desistir, entendeu? Mas não é o que eu quero pra minha vida, então não consigo parar, velho. Não dá. E assim, eu Cris, gosto muito do que eu faço. Eu percebo que o Pará está muito em evidência com relação à comédia, né? A gente tem comediantes paraenses hoje desbravando o Brasil, né? O Em Pé na Rede é consolidado, né? O Murilo Couto, todo mundo conhece lá fora, os meninos do Em Pé na Rede. Sim. Quem saiu daqui foi fazer show, ou pertencendo a algum grupo, ou não necessariamente. Por que é muito peculiar aqui a comédia? E ao mesmo tempo, o que tu considera que só tem aqui e que não funciona lá fora, e ao mesmo tempo existe essa tentativa de fazer um humor universal, que pega em qualquer lugar, que o que tu fale aqui pega em qualquer lugar. Todo mundo sabe hoje em dia o que é égua lá fora. O nosso paraense, ele ficou mais conhecido lá fora. Até o tradutor paraense que já veio aqui falou sobre isso. Sim. Bom, como eu te falei, eu morei no sul durante muitos anos, né? Então eu senti na pele isso aí. Tipo, eu cheguei lá, eu não tinha coisa que eu falava aqui que eu nem fazia ideia que a galera não falava em outros lugares. Entendeu? Então, foi bem difícil pra eu começar a me adaptar lá. E eu voltei justamente porque eu vi que eu acho que aqui seria um lugar legal pra eu fazer minha comédia. Porque o que acontece? Lá as pessoas riam muito do que eu falava no palco, mas as pessoas não se identificavam. Então eu fazia shows incríveis lá, mas a galera não parava pra me seguir, por exemplo, pra acompanhar meu trabalho. Então eu vi que ia ser meio que impossível pra eu construir um público ali. Entendeu? Então, quando eu voltei tipo, porque eu vi, por exemplo, o Epaminondas, que começou no mesmo show que eu, praticamente. Acho que ele começou no mesmo show ali do Tarja Preta. Fazia com a gente também. Pois o é. Epa, o próprio Rogério Leandro, né? E o Farinha também começou. O Epa e o Farinhas começou no mesmo show. Legal. E aí, eu vi, tipo, os caras começaram comigo, o De Rocha também, lotando o Teatro da Paz. Aí eu falei, cara, era pra eu estar lá, velho. Se eu estivesse lá, eu tava nessa mesma leva, entendeu? Sim. E aí eu voltei por conta disso, porque eu falei, não, eu prefiro estar num local que a galera vai me entender e vai se identificar, entendeu? Com eu vou jogar uma polêmica no ar, Cris. A comédia, ela hoje aqui no nosso estado, ou mesmo fora, é feita por pessoas muito próximas, unidas, ou como em qualquer profissão, tem gente que não se curte, tem gente que quer passar a perna no outro, é um negócio saudável, é um ambiente saudável, pode-se dizer assim? Hoje? Cara, já foi pior? O momento é bom? Eu não sei quando te o cara dizer pensa exatamente. muito é porque é polêmico mesmo. Nem precisa não, é porque esculhambar ninguém. Não precisa. Não é isso. De fato, vão ter pessoas que são mais próximas umas das outras e menos próximas, né, de outras pessoas. E é a famosa panela que chama, né? Mas isso acontece em qualquer meio, qualquer ambiente. Eu já fui próximo de pessoas, hoje menos. Não vou dizer que eu tenho rivalidade com alguém nem nada disso, pelo contrário. Eu acredito que eu tenho uma relação muito boa com todo mundo. Mas eu sei que tem essas... As picuinhas. Exatamente. Tem umas picuinhas aqui no meio da cena. Mas eu não acho que chega a ser algo a ponto de falar, não, a comédia aqui é desunida, entendeu? Tipo, tem muito show que acontece que é show de elenco, que precisa do apoio de outro, entendeu? O cara comediante que é maior, ele chama o outro pra abrir o show, entendeu? Então, acho que poderia ser pior. Poderia ser pior. Entendeu? E olha, Cris, a gente já tá caminhando pro final. Tu quer fazer alguma piada? Porque a pior coisa... Eu fiz isso, por que eu perguntei isso pra ele? Porque eu acho que pra quem faz comédia, a pior coisa é falar, conta uma piada aí. É tipo pedir pro cirurgião, dá um pontinho aqui nesse corte aqui. Não faz sentido, né? O cara tem que se preparar antes, senão não se preparou, Cris, porque a gente veio aqui pra conversar. Porque piada, ela se baseia na expectativa. E não funciona se a gente quando quiser tu já fazer gera a nada. expectativa, tu fala, conta piada, tu já tá na expectativa. E tu já fizeste algumas aqui ao longo do podcast, então aí tá tu vai certo. contar e a pessoa... não funcionou, porque ela já tá na expectativa, ela tava esperando. Então, gente, se vocês verem comediante na rua,
Não peçam. Pede pra ele fazer piada, porque eu sou Constranjam eles, né? Façam. Deixem Fica bem eles constrangido. E, Cris, Não comigo, não faz isso comigo que eu vou ficar bem chateado, mas Então- faça com os outros. Então eu vou te perguntar outra coisa. Em 10 anos de comédia, hoje tu tá atingindo um momento legal, penso eu, pelo que a gente tá vendo, a tua presença nas redes. Hoje o comediante precisa estar presente nas redes sociais. Isso se discute muito. Antigamente tinha, eu não quero ter rede social. Hoje precisa, tu tem que te divulgar. É o teu trabalho, as pessoas precisam ver, até para te contratarem e para que tu cresça profissionalmente e almeje coisas maiores. Como é que tu te vê com toda essa vibe de inteligência artificial, do mundo meio maluco do jeito que tá, dos vídeos curtos demais? Teus vídeos são curtos, fazem sucesso, mas às vezes eu acho que tu quer falar um pouquinho mais ali e te permite ir no certo, né? Que são os vídeos mais curtinhos também. Sim. Como é que tu te vê daqui a 10 anos fazendo o que tu faz hoje, evoluindo com o teu trabalho? E deixa uma dica para quem quer começar hoje a fazer comédia também, pra gente fechar desse jeito. Uma dica pra quem quer começar: não começa. Uma sacanagem. Não, cara. Assim, vamos lá. Sobre como eu me vejo daqui a 10 anos, eu não sou a pessoa que faz muito planejamento de como eu quero estar daqui a Carpe tantos diem, anos. vives que o mais. momento. Nossa, eu ia fazer uma piada muito pesada agora, mas eu vou respeitar o que eu tô com Melhor. o look do... Te contei. O look sagrado aqui. Mas não, cara. Mas só que a única certeza que eu tenho é que eu quero estar rodando o Brasil fazendo comédia. É só isso. Eu quero... se for pra eu envelhecer, pra eu ficar velho assim e tal, eu não quero me aposentar, entendeu? Enquanto eu puder tá respirando e tá falando, eu quero estar no palco contando piada. E é isso. É o único planejamento que eu tenho. Se eu puder estar rodando o Brasil, rodando o mundo, fazendo meu show, é isso que eu vou fazer. De resto, não tenho muito planejamento, não. Só vai fluindo. Dica pra gente fechar pra quem quer começar. Pra quem começa... Cara, estuda. Eu sei que, tipo, parece um negócio de... comédia é só tu ser engraçado. Não é. Eu, na minha vida pessoal, sou chatão. Entendeu? Eu não gosto... a pessoa que quer estar sendo muito engraçado o tempo todo, eu já acho até chato. Entendeu? Então, estuda, cara. Estuda. Se tu tem um jeito engraçado e tudo mais, legal. Isso funciona pros teus amigos. Pra uma plateia de estranho, é totalmente diferente. Assista vídeos, né? Assiste vídeo, assiste especial de comédia. Anda com um caderninho, anotando tudo. Anda com o caderninho. Inclusive, eu nem gosto de anotar coisa no celular, viu? Porque, tipo, quando tu anota coisa no celular, no computador, é muito fácil tu apagar e desistir da ideia. Quando tu anota na escrita... tá ali, tu tem que se forçar a pensar naquilo que tu escreveu. Caneta e papel na mão é muito melhor. Muito melhor. Legal. Então anota tudo, estuda. Hoje em dia tem muito material de estudo. O próprio livro do Léo Lynch, né? Por mais que hoje em dia ele seja um comediante que nem todo mundo gosta, né? Mas, de fato, o livro dele é essencial pra quem tá começando na comédia. Legal. Porque é muito técnico, aborda com muitos detalhes. Ele reuniu um monte de material de comédia gringo, né? E meio que traduziu e fez a versão dele ali pra estudos de comédia. Então, estuda, lê, não importa o que seja, lê. Mas livro de Fórmula 1, vai ler. Quanto mais conhecimentos diversos você tiver, mais você vai ter piada, mais tu vai ter pra onde fugir, assunto pra falar. Então, estuda, lê, assiste muito material e palco. Palco é essencial, é horas de voo, eu sempre falo, né? Quanto mais horas de voo tu tem, melhor. É igual piloto. Legal. Obrigado, então, Cris. É isso. Valeu, Cris. Esse foi o Cris aqui com a gente, o Cris Costa, que hoje está paramentado aqui com um personagem que está mais do que estourado aqui nas redes sociais, o Jesus Conhecido Paraense. no mundo todo, né? O personagem exatamente. Não tem como ninguém hoje não conhecer o personagem que o Cris faz. Foi legal ter você aqui, Cris. É bacana poder dar voz também para os comediantes aqui. Sim. Eu digo que todo mundo é um pouco nerd. Eu não te perguntei quem é o teu personagem favorito da cultura pop. Tem um? Cara... A gente já tá estourando aqui. Eu vou te confessar que eu Miranha, eu conheço pouco, Batman, cara, de Superman. De herói. Eu conheço um Pode ser pouco. o Chaves também, que tá aqui. O Chaves eu adoro. O Chaves, tá valendo o Chaves? Não, tá aí. O Coringa. O Coringa? Tá aqui o Coringa, ó. Porque ele era aqui, comediante stand-up no início, né? E tal, tem aquela vibe. É o personagem favorito, é bem contrastante, né? Do nosso Jesus Paraense. Não faz muito sentido, mas é desse jeito
que a gente fecha mais um episódio do Égua do Nerd. Para você que chegou aqui, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai curtir o conteúdo. Assista a nossa playlist com os demais episódios já gravados aqui no YouTube do SBT Pará. No mais, é isso. A gente volta numa próxima oportunidade. Fique bem, fique seguro aí em casa. Até a próxima. Fui! Valeu!